Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime, e esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre design de personagens. Recentemente eu vi a afirmação de um youtuber, isso no vídeo antigo dele, de que os estúdios Ghibli têm um design mais simplista. Não tem um design simplista. Porém eu entendo que o que ele quis dizer é que, comparado aos animes que ele gosta, que são mais ricos em detalhamento, comparado a isto, Ghibli é mais simples. Portanto, eu vim aqui para explicar para vocês sobre o porquê Ghibli não é simples. Você tem escalas de realismo e você tem várias coisas que são definidas na hora do design dos personagens. Por exemplo, se você está falando de pessoas comuns, se você está falando de pessoas pobres, e muitas vezes os filmes Ghibli são pessoas comuns, pobres ou até selvagens, digamos assim, você tem necessariamente roupas mais comuns. Então, por exemplo, você não pode comparar um túmulo dos vagalumes, que são crianças que são filhas de militares e estão pobres e órfãs, você não pode comparar a roupa delas, que é muito mais simples, com a roupa de uma pessoa que está aparentemente numa idade média europeia, onde a roupa dela é toda cheia de babadinhos e etc. E ela, além de tudo, tem uma cara mais europeia. Então você não pode comparar um japonês pobre com uma europeia rica. Mesma coisa, você não pode comparar guerreiros em batalha com crianças no meio da rua. Você não pode falar que o design de uma é mais simples do que aquele, porque isto é óbvio, um precisa de mais detalhes porque o contexto do anime é diferente. Prestar atenção apenas no detalhamento das roupas ou do rosto, ou quanto isso é muito mais realista nos animes que você gosta do que nos animes Ghibli, você não está prestando muita atenção no que está sendo falado. A história exige que sejam mais coisas simples, né? Mesma coisa, por exemplo, Kaguya-Hime. Kaguya-Hime é um conto, basicamente. A opção do Ghibli foi fazer uma animação que remeta a um conto. Portanto, design tem que ter a ver com a história. Se não tem a ver com a história, não faz sentido. Então a gente chega a algumas conclusões só com esse raciocínio leve e básico. Aparentemente, para algumas pessoas, eu não sei se para você que está assistindo, mas para algumas pessoas, o design mais bonito é o design mais detalhado, que está mais comumente associado a animes de ação, aventura, isekai, etc. Esses animes têm mais detalhamento em roupas porque geralmente eles se passam Idade Média da vida. Tem roupas mais detalhadas porque eram as roupas utilizadas naquela época. Quando você tem um anime escolar, por exemplo, anime escolar, todo mundo tem a mesma roupa. Isso é um design mais detalhado? Não, não é um design mais detalhado do que nenhum anime Ghibli, por exemplo. Isso é apenas uma roupa normal. Então, se você pegar, por exemplo, o Sakuta de Bunny Girl Senpai, e você pegar o design dele e colocar do lado do protagonista de Hotaru no Haka, a diferença não é tão brutal assim em quantidade de detalhes. Mesmo o rosto dos personagens, se você pegar o Kirito e o protagonista de Hotaru no Haka, o rosto é basicamente parecido no sentido de olhos grandes, nariz pequeno, boca pequena. Então não tem mais detalhismo em um do que o outro. Portanto, a única conclusão que eu chego sobre qualquer pensamento sobre simplismo, né, em filmes Ghibli, é uma desconexão entre o que está acontecendo de fato e o seu gosto. Porque gosto, cada um tem o seu. E se você gosta de animes mais voltados para a Idade Média e, portanto, com roupas mais detalhadas e mulheres loiras do cabelo comprido, isso tá tudo bem. Você gosta disso, isso é problema seu. Mas dizer que você não gosta de Ghibli porque é mais simples, não é bem assim que funciona. Você talvez não goste de Ghibli porque as histórias se passam num ambiente que não é muito agradável para você e, portanto, não tem personagens e roupas que sejam mais adequadas para o seu gosto. Talvez Ghibli, o mais próximo que chegue dessa roupa de Idade Média, seja a Marnie. E Marnie ainda assim tem uma roupa mais simples. Ela foca menos em detalhes de roupa e de face, mas lembrando que face em anime geralmente não é tão detalhada assim. Geralmente a questão do detalhismo tá na roupa mesmo. Marnie não tem esse detalhe todo na roupa, porém você consegue claramente definir que aquilo se passa em determinada época, que aquela personagem é meio que do passado.
sabe? Então você, mesmo com menos informação do que, por exemplo, Violet Evergarden, você consegue associar que as duas se passam num passado onde havia determinado tipo de moda. E você não pode dizer que Marnie é simplista, porque comparado a Violet Evergarden, ela é muito mais simples. Simplista é Crayon Shin-chan. Simplista é o que as pessoas costumam chamar de cartunesco, porque quanto menos tiver relação com o que aparenta ser uma pessoa, mais simplista ou minimalista é. Então vamos estabelecer aqui alguns critérios. O que é simplismo, o que é detalhismo, o que é realismo, para concluir essa questão de vez. E quando você utilizar algum argumento, como por exemplo, eu não gosto porque eu acho o design da Ghibli muito simples. Ghibli não é simplista. Ele ainda tem os detalhes importantes para caracterizar os personagens, ou seja, ele ainda tem detalhes. Se ele não tivesse detalhes, você não conseguiria caracterizar os personagens como a Ghibli faz, Você consegue perceber que aquele personagem está em determinado local, em determinado tempo, porque os personagens têm uma determinada moda, têm uma determinada estética, tá? Então a Ghibli tem detalhismo. Se você não tivesse detalhismo no Ghibli, você não conseguiria notar essas situações. Quanto menos detalhe, menos você consegue perceber sobre os personagens, sobre o mundo que eles estão. Então você não pode dizer que Ghibli é simplista, porque Ghibli não é simplista. Ghibli ainda é detalhista. O que você está querendo, o que é acima do detalhismo é o realismo. E Violet Evergarden, por exemplo, ele é bastante realista com relação à moda, mas com relação à face não é. Ainda é uma face normal de anime. Então, existem coisas mais realistas. Existem mangás muito mais realistas do que Violet Evergarden. E ainda falando sobre design simplista, existem vários animes, vários animes com temática de Idade Média / aventura / isekai, que tem um design muito menos detalhado, muito menos detalhista do que vários personagens do estúdio Ghibli. Se você comparar em detalhamento sobre char design, se você comparar, por exemplo, Chihiro com Kenja no Mago, Chihiro tem muito mais criatividade e detalhamento em personagens do que Kenja no Mago. Kenja no Mago, os personagens são o básico do básico para representar pessoas da Idade Média. Então não é possível você afirmar que Ghibli é mais simples do que Kenja no Mago, por exemplo. Portanto, a conclusão desse vídeo aqui é a seguinte, galera. Design, você consegue notar quanto um design é simples ou detalhista / realista ao extremo pela quantidade de itens que ele te fornece para te falar sobre o personagem. E também pela quantidade de detalhes que ele inclui dentro desses itens. Então, por exemplo, você tem desde o minimalismo, onde não tem nem profundidade, e aí eu vou botar uma imagem do Crayon Shin-chan minimalista aqui, para vocês terem uma noção. Aí você tem o básico do básico, que é o Crayon Shin-chan, que é cabeça, corpo, mãozinha e pezinho de qualquer jeito e só para mostrar um pouco de animação. E porque é cômico, então você pode utilizar isso porque o foco tá nas interações e nas caras bizarras de qualquer maneira, porque é isso que te dá timing cômico. Aí você tem o aumento de detalhes e mais relação de proporção com o humano, certo? E quanto mais próximo do humano, mais realista vai ser, isso é óbvio. Então quando você falar, esse anime é muito cartunesco, cartunesco é minimalista simplista, porque foca apenas nas questões básicas para você relacionar que aquilo é uma pessoa, que aquilo é um bicho, que aquilo é alguma coisa. São as características básicas, os detalhes básicos. Tem olho, uma boca, um sorriso, tem uma cara redonda e um cabelo preto? É um humano. Se ele tem detalhes, ele é detalhista. Isso que eu não tô nem entrando no detalhe de falar de background aqui, animação no geral. Por exemplo, o nível de detalhamento de paisagens e ambientes fechados do Ghibli é uma coisa absurda. Então a gente não pode nem falar em simplismo para design do anime numa qualidade geral, né? Então acho que me alonguei, mas é isso, galera. Design simplista, Ghibli não tem, tá? Ghibli ainda é um design detalhista, porém menos detalhista do que o realismo exigido numa ambientação absurdamente Idade Média com personagens extremamente realistas. Então é isso, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, baixe o PicPay, coloca o meu código lá,
que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime. Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!